suas palavras e vamos continuar então com a nossa reunião. Vamos iniciar a nossa prece. Senhor Jesus, todos nós aqui hoje buscamos revitalizar essa luz em nosso íntimo, direcionar melhor as nossas vidas, através da serenidade que os seus ensinamentos trazem ao nosso espírito, sempre sedento de amor, de pacificação. Que nesta reunião que fazemos em Teu nome e dirigidos pela espiritualidade maior, fosse que abrir mentes e corações para absorvermos os estudos, ampliando assim nossa capacidade de entendimento e ajudando-nos a trabalhar nossos sentimentos para cada vez mais sedimentarmos essa nossa caminhada. E assim pedimos permissão para iniciarmos finalmente a nossa palestra com envolvimento especial de todos os seus trabalhadores para a Regina Helena, que fará a palestra desta noite. Que assim possa ser, mestre. Graças a Deus. Então convidamos Regina Helena Gomes, que fará a palestra dessa noite, trazendo seus estudos. Bem-vinda, Regina. Boa noite a todos. Que Jesus e os amigos espirituais nos ajudem hoje, em especial, ao nosso estudo. A nossa aventura começa há mais ou menos há 200 mil anos atrás, na África, quando surgiu o primeiro homem que a gente tem conhecimento como uma estrutura humana parecida com a nossa, que é conhecido como Homo sapiens, né? E durante a maior parte dessa façanha deste homem primitivo, foi apenas de sobreviver. Ele ficava em estado de tensão, porque é bem verdade que de vez em quando apareciam crocodilos, né, bichos enormes, que ele tinha que conviver. E aí, passado alguns anos, por volta dos anos de 80 mil antes de Cristo, a população humana não passava de 2.000 habitantes. Imaginamos hoje um anfiteatro de um grande teatro ou cinema, né? E aí o que acontece? Esses nossos ancestrais viviam isolados, uma intempérie danada, era uma era glacial, e a escassez de alimentos provocou uma mudança de comportamento. Eles começam a caminhar. É necessário sair à procura de alimentos, porque já não comportava, né, estar naquele lugar sem comida, sem condições de ambiente. Então a gente diria, né, hoje na modernidade, eles botaram o pé na estrada. E lá foram eles, né? Quando deu 60 mil anos, no ano de 60 mil, como diz o genetista e antropólogo americano Spencer Wells, era necessário que se criasse uma máquina de inovação. Começa o homem a pensar numa maneira de ter mais alimentos, porque aquilo que ele tinha era insuficiente. Então eles começam a ter ideias, a ter essa máquina de inovação que esse antropólogo chama, é ele ter a ideia e convencer aquele grupo a executá-la. Então, era uma tarefa árdua. Então, eles começam a conviver e começam também a desenvolver tecnologia. É como a gente conhece aí na história, né? Começam a ser criados os utensílios, as armas. E uma outra coisa também vai se aperfeiçoando.
Se eu tiver um meio de comunicação melhor, se a minha expressão for melhor, eu consigo conviver com o meu companheiro de grupo melhor. Então também começa a ser aprimorada a linguagem. E ao aprimorar a linguagem, este homem primitivo também cria condições de ter um convívio melhor. E que parece para nós hoje, passado esses tantos mil anos, uma coisa banal. Imagina a linguagem. E nós só damos importância à linguagem, à comunicação, quando nós formos para um país cuja linguagem não tem a menor possibilidade de ser, né? Então este homem começa a caminhar, vai para o Oriente Médio, para a Ásia, para a Europa e caminha. E caminha até alguns irem parar na Sibéria. E o que é interessante que estes homens que pararam na Sibéria, eles se deram conta com os mamutes. E o mamute, vamos combinar que é um bom elemento para a sobrevivência. Muita carne. Só que eles também começaram a usar não só a carne, mas também a pele. É quando começa a ser usada as roupas. Os ossos começam a ser fabricados utensílios. E uma das coisas que os historiadores nos dizem, que é justamente nesta época, é que surge a agulha de costura, onde as roupas são necessárias de serem costuradas, né? E os descendentes destes que foram para a Sibéria, datando de 15 mil anos atrás, ainda antes de Cristo, vão parar, inclusive, nas Américas. Então, o homem está no momento em que a era glacial termina. No momento em que termina a era glacial, volta à condição anterior de homens que estão e que podem ficar em lugares determinados. E aí começa a coisa mais legal. Já vão ter que ter, já tem o aprimoramento da ferramenta, já conseguem se comunicar. Começam a perceber que se eles criarem e se eles plantarem, isto tudo dará condições melhores de sobrevivência. E vamos pensar assim, nada disso é planejado, né? A coisa acontece. Eles não falaram, agora nós vamos fazer plantação, agora nós vamos criar. Não, aquilo foi acontecendo, aquelas coisas foram se firmando e começam então, para nós, a partir daí, o surgimento das primeiras civilizações. No momento em que o homem para e planta, cria-se aí as primeiras civilizações. É neste momento em que começa a criação dos animais domésticos, o boi, né, as ovelhas, o porco, a cabra, na realidade foram antes do boi. E o trigo, a cevada, então cria-se aí as primeiras cidades. E o que é interessante, eles começam a dividir tarefas. Uns plantam, outros colhem, porque já precisa de haver mais mão de obra, porque as coisas são maiores. Então não dá para o cara plantar, colher, fazer tudo, então dividem-se as tarefas. E no momento em que essas tarefas são divididas, criam-se as primeiras. E criando-se a primeira cidade, por volta do ano 5000, a gente tem aí o que muito de nós já conhece das civilizações conhecidas na história da humanidade, né? Alguns países, Japão, por exemplo, ainda manteve a pesca. Hoje conhecido o Japão, né? Ainda manteve a pesca. O Peru ainda criava lhamas. Mas o grosso da civilização da humanidade estava toda ao redor do Rio Nilo, do Tigre, do Eufrates. Ali estavam cercadas as primeiras civilizações. E com isso também criam-se os problemas sociais. Começam a ser criados as hierarquias. Surgem os sacerdotes, com a elite governante, e tem do outro lado os agricultores, os pobres, os artesãos e os escravos.
está aí formada a primeira coisa que a gente vê, essa diferença já presente. E uma coisa muito bacana é que quem já estudou a evolução do homem, né, desde o homem, do Homo erectus, aquela coisa toda, vai ver que eles começam aí a cultuar os mortos, eles reverenciam os ancestrais, eles já têm aí uma conexão muito forte com o que a gente hoje poderia chamar de espiritualidade, mas que na realidade é com o cosmos. Eles interagiam com aquele meio natural que eles viviam. Muito bem. No momento em que eu faço isso, eu criei uma civilização. E que é o que nos interessa. Estamos situados no nosso tema de hoje. Civilização. Então, por quê? Porque nós nunca pensamos no que era ontem para o que está hoje. Hoje é produto do que foi ontem. Se a gente reclama hoje, se nós ficamos bravos com a situação socioeconômica do planeta vigente, ela não começou agora, ela vem vindo. E se a gente pudesse registrar, talvez aí uns 12 mil anos atrás. E que foi a cada vez se complicando mais. Para os pensadores modernos, civilização surge do sentido de ser que os humanos se deram a si e das práticas que ensaiaram para historizá-lo em relação consigo mesmo, com a natureza, com o passado, com a divindade, supremo sonho de todas as buscas. Então isso, os pensadores contemporâneos dizem que é uma civilização. E o nosso querido Kardec, naquela época, ele começou a prestar atenção também que a coisa não andava muito boa, né? Isso em 1800 e tal. Imagina se ele estivesse aqui hoje, né? Em pleno século XXI. Então ele faz algumas perguntas aos espíritos. Uma delas é essa. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? É razoável condenar-se à civilização? Essa é a 790. A 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? E a última, 793, ele pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E aí nós vamos parar aqui e eu vou pegar alguns tópicos desta resposta para que a gente medite no futuro como é que nós estamos hoje. Eles dizem para nós, os espíritos, que nós só reconheceremos esta civilização completa no momento em que nós tivermos um desenvolvimento moral. Vamos entender aqui não este moralismo que a gente vê vigente, mas um comportamento ético. Quando a ética fizer parte da nossa sociedade, do mundo em que vivermos, com certeza haverá uma civilização completa. E eles dizem para nós que será isto quando? Banido de vossa sociedade os vícios que as desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. E o mais complicado é o que vem depois. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, isso é um alerta para nós que nos consideramos povos civilizados. Eu pertenço a tal lugar, eu sou uma pessoa civilizada.
o Zezinho, né, é um bárbaro, é um grosseiro. Não. Nós somos povos esclarecidos. Então, muito cuidado quando nós falarmos que somos povos, que somos uma sociedade civilizada. Porque, segundo a espiritualidade, civilizada é muito mais. Tem que ter bondade, boa fé, benevolência, generosidade recíproca, ausência de preconceito de castas, amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e nem sejam as mesmas para o último, que sejam as mesmas para os últimos como para os primeiros, em que a justiça seja exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio no forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam seguros de não lhes faltar o necessário. Então, o dia que nós tivermos diante de uma sociedade em que isto for uma norma, nós poderemos dizer que nós somos homens civilizados. E os pensadores modernos, contemporâneos, já vinham fazendo uma análise. Então, quando a gente pensa que a turma lá de fora pensa diferente da gente, é engano. É porque às vezes a gente não lê e não estuda. Os filósofos, os antropólogos, os pensadores contemporâneos já vêm dizendo também há algum tempo da importância desta nossa vivência em sociedade. E há algum tempo atrás a gente teve a criação de duas sociedades, uma liberal capitalista e a outra uma sociedade marxista. Nenhuma das duas funcionou. A liberal capitalista é centrada e posta na propriedade privada e na supervalorização do indivíduo. E na outra é constituída pela propriedade social, gerenciada pelo Estado, através de um partido único, como único proprietário e gestor do bem comum. A terra é socializada, mas despida de qualquer encantamento e reduzida em capital original. Então, o que aconteceu com este ideal capitalista? O que gerou para nós hoje? Porque o que interessa para a gente não é a sociedade há 1000 anos atrás e nem a daqui sabe Deus quando, né? O que interessa é o que nós precisamos fazer hoje para que esta sociedade, daqui a algum tempo, seja efetivamente concretizada, que ela esteja presente na nossa vida, junto com o nosso grupo social. Então, na sociedade capitalista, gerou dissimetria social, luta de classe, de sexo, gerações de injustiça, má qualidade global. E a outra? Massificação, autoritarismo, falta de participação e de criatividade do cidadão. O Estado pode ser beneficente, mas é parcamente participativo. Entregou a mulher no mundo do trabalho, mas não superou a cultura machista e patriarcal. Socializa os meios de produção, mas não menos de poder, democracia. E o ser humano quer não apenas receber, mas também dar e colaborar na construção daquilo que é coletivo, pois é da sua natureza ser criativo e co-criativo, mostrar a gratuidade e a amorosidade. Então a gente percebe que com as duas sociedades criadas no mundo moderno, nós fomos transformados em reservatórios de matéria-prima e de recursos materiais. Nós não passamos mais do que este tipo de situação. Nós perdemos ao longo dessa caminhada como era o código de decifrar esta comunicação com o sagrado. Nós até estamos aqui. Por quê? Nós estamos na expectativa, no trabalho de voltarmos a nos comunicarmos. Aquilo que eu disse lá do homem das cavernas, era natural estar.
Era natural estar convivendo com o cosmos, estar convivendo com a natureza. O que nós fizemos com a natureza? Né? E que lugar nós colocamos a natureza? Hoje se levanta cartazes se pedindo para cuidar da terra, porque ela está indo. Hoje nós estamos com problemas seríssimos, internos. Por quê? Porque nós esquecemos quem nós somos. Como é que é essa história nossa dentro deste contexto social? Nós nos transformamos em centro. O homem se acha o centro de tudo. Não admite que possa haver algo ou além, acima dele. Ele gerencia tudo, ele comanda tudo, tudo do jeito que ele acha melhor. Que na realidade ele somos nós, né? Aqui não é para ninguém fazer diferente. Então, eu me distancio e aí a gente criou uma série de sistemas. Capitalismo, antropocentrismo, machismo, e tem os xismos, né? Quantos xismos nós criamos? E cada vez mais distanciados daquilo que é o natural. Nós esquecemos de nós mesmos, da anatomia que eu disse lá em cima, né? De ser criativo e co-criador. Hoje nós vivemos disputas, contendas, uma complicação danada. E aí chega a crise. Vivemos uma crise. E nós achamos sempre que a crise é o quê? Financeira. Mas a crise é muito maior. Ela é muito mais séria do que alguns de dólares que estão sendo perdidos. Isto é a única maneira que todo esse sistema desequilibrado por nós mesmos achou para chamar a atenção de nós mesmos para essa civilização que a gente está atrás, que a gente quer. Nós estamos aqui na Casa Espírita à procura de sermos melhor. No preparo foi falado de Cristo, que o Cristo é o modelo. Mas quanto ele efetivamente é o nosso modelo? Quanto que nós estamos abrindo mão de determinadas coisas para estarmos efetivamente com ele, né? Então nós temos um poder de dominação absurdo. E dependendo da situação, nós temos aí o homem dominando de tal modo que ele passa acima, né, de tudo. Quando eu tenho o androcentro, o que acontece? O homem, ele acha que ele é o macho, que ele é o provedor, que ele que mantém tudo, e ele começa a submeter os outros à vontade dele. Ele começa a subjugar a mulher. A mulher existe, mas sobre o domínio dele, sob o poder dele. E o que a gente arrumou? Nós, mulheres, não gostamos da ideia. Aí a gente também fez um feminismo que é machista, que é igual, que é de dominação, que é de poder. Então, na realidade, a nossa briga hoje não é por uma qualidade de vida melhor, para estarmos interagindo juntos. Nós estamos numa briga de poder. Ou pelo poder do dinheiro, ou pelo poder do prestígio, da fama, ou de poder. O homem briga com a mulher por poder. Não, porque eu posso mais do que você pode. E a nossa conexão, esse espírito de conexão com o que a gente poderia chamar divindade, ficou fria, ficou distante, ficou longe daquilo que a gente era. Ao longo desta caminhada, as nossas preocupações, os nossos valores mudaram. Não que a gente não pudesse, é aquilo que eu falei no princípio, né? Ninguém pensou. Não, então agora eu vou mudar, vou ser poderoso, vou mandar no outro. As coisas foram caminhando para que isto acontecesse. E nós estamos vivendo. A gente vai vivendo e não para pensar. Não analisamos, não estudamos, não questionamos. Nós vamos vivendo. E aí quando a crise, e infelizmente a única maneira que a gente tem de acordar
é através da grana, a gente se percebe homens e mulheres absurdamente vulneráveis, frágeis, sem condições de resolver nada. Então, quando os espíritos dizem para nós que nós somos povos esclarecidos, é um alerta para nós. Está na hora de começar a estudar mais, a conhecer mais o planeta Terra. Não só ficarmos restritos à nossa área de atuação, à área do espiritismo. Nós temos que ir muito mais além. Temos que questionar as coisas. Nós compramos as coisas muito prontas. A gente sempre acredita que quem está falando é a verdade, não é. Esta leitura da civilização é minha. É o meu questionamento diante da minha situação de vida atual. Com certeza, o companheiro que vai fazer a palestra aqui às 20 horas, ele vai vir com outro enfoque. E isso é que é legal. Porque o enfoque do companheiro é a verdade dele, é o jeito dele. E aqui é a minha. Agora a gente precisa ter a nossa. Nós não podemos, pode até concordar com uma ou com outra. Mas eu não posso deixar de pensar, deixar de interagir. Porque senão eu vou dando sempre poder para o opressor, que continua querendo manter esta coisa lá em cima. E aí a gente vai fazendo uns jeitinhos por aqui, ajuda alguém lá, faz uma esmolinha para... Mas o contexto global maior, ninguém mexe, ninguém faz. Então essa nossa civilização de hoje, moderna, em que a gente se acha o máximo. E é complicado porque a gente ainda acredita, dependendo de quem seja esse agente, que nós somos da Zona Sul, brancos, e por aí vai, melhores que os silvícolas, né? Que são os bárbaros, os selvagens, os violentos. Porque nós ainda ficamos muito ligados no que os outros nos falam. Então, quando o Kardec começa a perceber isso, ele questiona a espiritualidade. E os espíritos respondem a ele, na primeira lá, porque os filósofos naquela época, e numa linguagem própria daquela época, já começavam a perceber que nós estávamos caminhando por um caminho meio complicado. Então, tanto que Kardec pergunta, a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? Porque este contexto, e a gente ouve aí, né? Alguns veementes debatedores dizerem que nós andamos para trás. Então, os espíritos nos dizem um processo incompleto, porque o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. E a gente veio vindo aí, né? São os nossos aprendizados pessoais e no coletivo, no todo. Tem que voltar, lógico que ninguém quer que volte a ter lamparina e morar todo mundo dentro da caverna, né? Não é isso. Mas é o contexto social, é a divisão de tarefas, é o entendimento, é o ser daquele que os espíritos nos dizem como uma civilização completa. E ele diz lá, né? É razoável condenar-se a civilização? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem, condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. E que é isso sempre. Nós sempre condenamos, né, as coisas de lá, né, para fora. Nunca nós analisamos quem somos nós nesse contexto social. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui de fantoche, de brincadeirinha? Ou tem aí algo mais de responsabilidade nossa e de responsabilidade do todo?
São questionamentos que cada vez mais é necessário que se faça. E nós que já temos um conhecimento pedagógico, didático, temos condições de ler mais, de discutir mais. Não ficarmos apenas no que os outros dizem, no que a mídia diz. Nós não analisamos muito. A gente para, eu já falei isso outra vez. A gente para e ouve aquela notícia e aceita como verdade. E não vai atrás e não procura. E ele pergunta lá, se um dia essa civilização se depurará, fazendo desaparecer os males que ela tenha produzido. Sim, quando no sentido de ética, né, estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Quando nós começarmos a ter mais pensamentos mais voltados, como os próprios pensadores contemporâneos chamam a atenção, né? Desse poder do homem de oprimir, de mandar, de querer, de massacrar o outro. Então, quando eu tiver este senso ético e começar a perceber, ser mais generoso, não no sentido de generosidade piegas, bacaninha, bonitinha, não, generosidade de coração, fazer mesmo ao outro, não porque alguém me disse, porque é legal fazer o bem, é bom ser bom. É isso que a gente tem que aprender. É bom cumprir a lei porque é bom ser correto, é bom ser ético. Não é porque eu não vou levar multa. Eu não vou usar o celular escondido do policial porque senão eu vou levar uma multa. Não, eu vou usar o celular sem ser no carro porque não é bom para mim. É assim que tem que ser a regra. E não porque eu vou levar a multa. Ah, eu não vou fazer isso porque senão o cara me pega, senão eu vou ser multado. Então está na hora da gente começar a analisar. Eu outro dia estava entrando no banco e alguém gritou porque a bolsa foi buzinada lá, né? Apitou. Mas a mulher fez um escândalo federal lá no banco. Eu fiquei olhando para ela, né? Que bom que barrou a bolsa dela. Porque se barrou a bolsa dela, barra também a do bandido, do assaltante. E não que ela era uma pessoa assim, né, para ser revistada. Mas ela fez uma confusão, mas ela gritou, ela parou o banco. Enquanto a gente ainda pensar assim, a coisa vai ficar mais difícil. Né? Então, é nesse sentido que ele diz, né? E nós somos seres inteligentes da natureza. E o mais grave é que a gente acha que é melhor da natureza, né? E o pior, não sei se vocês já pensaram isso. Nós chegamos por último, já tinha um monte de coisa aqui, e a gente se acha melhor. E acha que toda a natureza tem que estar sujeita a nós. Não importa quem seja, se é planta, se é animal, se é Deus, quem quer que seja. Eu sei que todo mundo tem que estar submetido a mim. Nós chegamos depois. Nós somos os últimos a chegar aqui. E a gente quer ser o melhor. Na nossa arrogância, na nossa potência. Então temos que começar a ver, nós somos interagidos. Nós fazemos parte de um ecossistema. E aí vem a ecologia hoje convidar-nos a pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo quando a gente atira o nosso cigarrinho, o nosso copinho, a nossa latinha na rua? Eu não estou só prejudicando o entupimento da rua, que eu vou ficar estressado quando eu passar por lá de volta, né? Ao contrário, é muito mais do que isso. É a colaboração com a natureza, que cada vez mais vai ficando pobre, a falta de alimento, é uma complicação danada. Então está na hora de eu voltar para mim mesma e começar a pensar o que é que eu posso fazer para mim, já que eu não tenho condições ainda de pensar para o outro, para melhorar essa situação. Porque quando Kardec pergunta lá, por que a civilização
não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir, eles respondem, porque os homens ainda não se encontram em condições e, aí vem o grave, nem dispostos a obter este bem. Gente, isso é sério. Porque no primeiro a gente ainda pode se enganar, né? Não, a gente não tem condições, esse é o discurso que a gente usa. Eu não tenho condições, ainda não estou preparado, quem sabe na próxima encarnação, né? A gente sempre faz isso, posterga. Mas eles vêm em seguida e diz, e nem dispostos a obter este bem. O bem vai ser bom para mim no dia que eu tiver mais grana, que eu tiver mais poder, que eu tiver mais fama. Não que isso seja ruim. É o modo que eu tenho, é a maneira como eu adquiro isso, o que eu faço com isso. E a última pergunta, que é interessante, que ele diz lá, não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Aí Kardec fecha, né? Antes da pergunta maior, que é os sinais da civilização completa. Sim, porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, e é necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, meus amigos, a partir de hoje, lembrem-se, somos uma civilização incompleta e somos apenas povos esclarecidos. Nada além disso. Eu gostaria de ter trazido, e algum de vocês devem conhecer, eu não me lembro nada, eu lembro do conteúdo assim, mas não me lembro direito, que foi um discurso de um índio que fez em Seattle. Eu gostaria de terminar com este discurso, mas infelizmente a minha conexão não entrou. Então eu não pude procurar na internet. E é esse grito de socorro que nós estamos sentindo, não é de fora. Não vem dos Estados Unidos, não vem da Rússia, não vem da Inglaterra. Vem de toda uma terra absurdamente sofrida, uma terra absurdamente maltratada, em que nós, que chegamos aqui, como eu falei, depois, muito tempo depois, nos achamos poderosos, potentes, arrogantes, como sendo donos de uma verdade que não existe. Somos, sim, co-criadores, somos criativos. Então vamos procurar, fazer, estudar. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Analisemos as situações, critiquemos no sentido não de falar mal, porque esse é um hábito nosso, feio por sinal, mas no sentido crítico da coisa. Vamos analisar, vamos pensar, por que é que aquele camarada falou aquilo? Ao invés de chegar e dizer, porque não sei o quê. Não, vamos pensar, vamos analisar, porque se nós não melhorarmos essa crise de hoje, será que nós estamos vivendo hoje a crise semelhante à crise da era glacial? E se a gente não tomar cuidado, a gente não continua aqui. Porque acaba a Terra. Porque a gente vai matando tanto, que não vai ter condições de sobreviver aqui na Terra. Vamos fazer tão mal ao planeta que teremos que ir embora mesmo. Mas não para um lugar melhor que todo mundo acha que quer, né? Todo mundo quer ir para este mundo melhor. Mas não faz nada para o mundo melhor melhorar. Então, vamos analisar isso, vamos viver o agora, conscientes de que nós somos efetivamente responsáveis junto com todo este contexto que vive hoje aqui da natureza. Esta ecologia que nós estamos aqui. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.